nós estamos aqui com o tema egoísmo, né? Já é muito sugestivo, né, a palavra, né, ou a base, o radical da palavra, que é ego, né, vai falar do ego, mas é um estado, em termos espíritas, né, é uma patologia espiritual, né, é uma psicopatologia espiritual, o egoísmo, né, ela vai dizer que é uma úlcera moral, né, ou seja, é uma ferida na alma, né, é uma úlcera, é uma chaga, né, na nossa alma, ou seja, é algo que precisa ser cicatrizado em nós e ser transformado, né? O egoísmo, né, ele é decorrente, psicologicamente falando, a Joana vai dizer, de uma infantilidade psicológica, né, que é característica do ego ainda em desenvolvimento, que tende a querer reter ou ter tudo para si por medo, insegurança, culpa, uma série de sentimentos inconscientes para a criatura, vai levando o indivíduo a esse estado de egoísmo e perturbação. Isso envolve todos os vícios morais, né? O egoísmo ele tem reflexo em todas as chagas morais, ele alcança, porque ele tem os filhos do egoísmo, né? O ciúme, né? A inveja, a timidez, todos esses fatores, né? A falta de caridade, o apego aos bens materiais, são todas sintomas satélites desse núcleo do egoísmo, né? O egoísmo gera o ego no centro, né? Essa palavra diz isso, né? O centro da consciência não é mais o self, né? O centro da consciência é a consciência egóica. Esse ego que está totalmente inconsciente dessa realidade de sombra, ele vai começar a gerar uma série de perturbações para a personalidade, com uma série de sintomas neuróticos. Justamente baseado em uma série de sentimentos, medo, raiva, ciúme, inveja, perseguição, julgamento, a cólera, a falta de caridade, a indiferença, tudo isso são resultados desse processo egóico, né, de inconsciência da realidade interior. Né? Ela diz que o oposto a isso, né, a esse ego patológico, a esse ego doente, é a proposta de Jesus, que é uma proposta altruísta e afetuosa, veja só. Né, uma proposta no qual, é como nós falamos lá na outra aula, o que é o amor? O amor é uma troca com a vida. Né? Eu me torno um canal pelo qual eu sou atravessado e gero, né, impacto nas pessoas que estão à minha volta, e isso gera, de alguma forma, um retorno da realidade divina para mim. Existe uma troca. Ou seja, o egoísmo é o oposto disso. Eu não viro um canal. Tudo que cai sobre mim, que possa ter uma natureza divina, morre em mim. Eu passo a ser uma barreira à manifestação de Deus em mim. Eu não sou mais um canal dessa realidade profunda. Não há uma troca com a vida. Não há a compartilhar alegria e compartilhar realizações. Eu sempre tenho que estar no centro. Eu tenho que estar ao centro das atenções. Eu tenho que ser amado, mas não tenho capacidade de amar. Então, tudo isso são traços de egoísmo. As coisas materiais são minhas e eu não divido com ninguém. O meu dinheiro é meu, o meu carro é meu, as coisas são minhas. Então, esse egoísmo ele está presente dentro dessa realidade. Então, eu tenho o oposto, que é a realidade de Jesus, que é o altruísmo afetuoso, né? Mas que ela coloca aqui, mas que não é servil em razão de seu sentimento equilibrado. Então, ela vai trazendo essa realidade. Ela vai colocar, nesse capítulo, é muito interessante que ela vai colocando traços da personalidade de Jesus que são opostos ao egoísmo. Né? Então, ela fala, Jesus era introspectivo, né? Tinha uma personalidade introspectiva, mas não era depressivo. O egoísta não é assim. Né? Ou seja, o egoísta ele não consegue ter uma troca emocional, ele não é introspectivo, ele é fechado, ele é blindado. Então, como ele não tem troca emocional, ele é tímido e egoísta. Então, ela vai fazer esse contraponto aí. Né? Ela diz que, em termos de uma psicologia, nós não temos condição de conhecer ou de entender todos os sentimentos que Jesus apresentava para nós, como a própria ira santa que nós estudamos no capítulo anterior. Ela diz assim, ó, que falando de Jesus, a sua, né, foi e permanece sendo uma psicologia totalmente diversa da conhecida. Antes ou atualmente, porque assentada em um biótipo sentimental, nunca, porém, sentimentaloide,
que compreendia as dores do mundo e procurava diminuí-las sem atormentar-se, ou seja, sem se identificar com ela. Eu ajudo vocês, mas eu tenho a minha paz. Eu não vou me atormentar por conta disso, porque eu já estou com Deus, dizia ele. Então não há essa identificação. Aí ela vai trazendo, ele era espontâneo, ou seja, o egoísta ele não é espontâneo, ele é controlador, muitas vezes ele é até manipulador, o egoísta, porque como ele quer ter ganhos individuais e pessoais, ele manipula. Então ele não consegue ter um afeto genuíno, espontâneo, se conectar com as pessoas. Então o egoísmo é muito mais além do que reter coisas, mas passa também por uma troca afetiva que o indivíduo não consegue ter, é um indivíduo neurótico, ele não consegue amar e ser amado, né, nessa realidade. E muitas vezes constrói situações de abandono. Como ele não consegue ter uma troca afetiva, porque ele manipula, mente para ter ganhos pessoais em razão do seu egoísmo, ele não consegue ser genuíno, ele não consegue ser profundo, é sempre superficial. Então, se ele quer sexo, ele se relaciona só nesse nível. Quando tem o sexo, sai fora. Aí vai embora. Né? Se ele quer dinheiro, ele usa as pessoas para alcançar aquele dinheiro, quando conquistou, ele vai embora, não consegue se conectar. Quer poder, então ele trama aquelas situações de poder, quando ele conquistou aquela realidade, pelo seu egoísmo, as pessoas perdem o valor, então ele não consegue ter profundidade nas relações. Ao mesmo tempo, é um indivíduo que não é livre, né? Ele é preso pelas suas paixões, ele está sempre com medo, medo de perder o lugar, medo de não ser amado, medo de não ser reconhecido, né? É sempre esse lugar passivo que ele precisa receber alguma coisa, mas não consegue dar. É sempre ciumento, disputa, né? Então ele não tem liberdade. Como ele, muitas vezes ele quer aprisionar o outro, né? Pelo ciúme excessivo, com medo de perder, de ser trocado por uma insegurança, por complexo de inferioridade, ele não consegue ser livre. Muitas vezes ocupa uma função no qual ele tem uma competição, uma perturbação, uma disputa sombria, também não consegue ter liberdade, simplesmente viver e ter as suas entregas para a vida, sabendo que o que lhe chega é o que ele construir de maneira genuína. Então está sempre inseguro, paranoico, com medo. Essa é a vida do egoísta. Então ela diz aqui, ó, que ainda do ponto de vista da psicologia profunda, o homem Jesus rompeu com o fator denominado a alucinação masculina, né, que são os delírios, né, dessa positividade masculina, né, de penetrar a vida, né, dessa coisa mais terrenal e até de subjugar o feminino no conceito cultural, e não tampouco a alucinação feminina da fragilidade, da emocionalidade, como se fosse uma mulher desordenada, que todo ser humano tem os dois, né, entendendo o masculino e o feminino como energias que o homem e a mulher têm, né? Mas é a alucinação do masculino e do feminino como energias arquetípicas, originais, organizadoras da alma. Ele transcendeu esses fatores. Não é aquele masculino de poder, aquele masculino tóxico, nem aquele feminino princesinha que chora por tudo, abandonado, que não dá conta da vida, né? É uma mulher, ele trabalha a partir de uma realidade de um feminino amoroso, né? Esse feminino receptivo, esse passivo, esse gestor, né, de gerar a vida e de ter essa troca de gestar, e esse masculino de inseminar a vida, de criar, de se desenvolver a partir de uma realidade de amor. Né? Ele superou essa realidade. Então ele tem um sentimento harmônico que vai muito além desse egoísmo perturbador que a gente conhece, né? Ele não se misturava com o coletivo, né, no sentido de que as dores do mundo ser a dor dele, não tem essa identificação, né? Evitando sempre o condicionamento da cultura, né? Ou seja, ele mantinha a essência, o processo de individuação dele era sempre algo presente, né? Ele tinha sempre a individualidade dele, ou seja, ele não precisava adotar comportamentos sociais para agradar e ser agradado, né? Ele jamais se apegou a qualquer coisa, que o egoísta faz muito isso, né? A cargos, a posturas políticas, a influências, a posses, a status, a imagens sociais. O egoísta passa muito por essa realidade sofrida, ou seja, não tem libertação pelo amor, está sempre armado, né? Não tem espontaneidade. Jesus era muito espontâneo, porque todas as suas emoções, como já eram harmônicas e equilibradas, lhe permitia essa liberdade, ele era espontâneo, expressava tudo, colocava limite, ele era assertivo, mas ao mesmo tempo era extremamente amoroso, compreensivo e compassivo, né? Ele não pactuava com essas ambições que são características de natureza humana.
Enquanto o egoísta conspira contra a caridade, né? É muito importante isso que a Joana fala, porque toda essa realidade do egoísmo, o ciúme, a inveja, a posse, a disputa, a competição, o medo, a perseguição, a manipulação, a mentira, que tudo isso são fatores de um processo de egoísmo, né? Amar, ser amado, mas não dá amor, né? Nesse sentido, ser passivo e não ter uma troca com a vida, não dividir as alegrias, as realizações, ser um canal de bênçãos, paralisar o organismo social, ou seja, tudo isso é contra a caridade. Né? Se é contra a caridade, não tem salvação. Né? A pessoa não tem salvação. Ela mesma fecha as portas para si mesma. E ela diz que a caridade é uma terapia efetiva contra o egoísmo, porque ali não é a atividade em si que é importante, mas o treino afetivo que é realizado na prática da caridade. É quando o indivíduo sai da própria realidade de ego e ele vai tentar se esquecer, né, para começar a treinar esse estado afetivo de amor, mas não um amor a uma pessoa por preferência, por ciúme, por apego, mas esse amor sociocêntrico que nós precisamos treinar. Então ele vai começar a tentar experimentar a lei de amor, que a Joana fala que é a alma da vida. Eu acho muito bonita essa frase da Joana, né? A lei de amor é a alma da vida. Ou seja, o indivíduo que está no egoísmo, ele perdeu a alma da vida. Veja só como é forte, né? O indivíduo perde a conexão com a sua capacidade de viver. E quando ele se afasta dessa realidade, adoece, né? O indivíduo adoecido. Então, nós podemos nos tornar egoístas crônicos, né? E a nossa missão, trabalhar os processos de autoconhecimento para nos libertarmos dessa realidade.